Boa noite a todos. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sendo derramado sobre cada coração neste presente momento. Amém? Agradecemos a Deus pela presença de todos, agradecendo pelo corpo docente, pelos pais, pelos alunos, por todos os irmãos que compareceram nesse dia. A Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram, mas principalmente se alegrar. Se alegrar com aqueles que estão felizes, se alegrar com aqueles que estão alegres. Meu nome é Johnny, sou pastor da igreja. A todos que estão chegando, talvez pela primeira vez aqui, sejam bem-vindos. A casa é de vocês. Estamos aqui a serviço do reino, a serviço de cada um dos servos do Senhor que Ele coloca na nossa vida. Queridos, hoje, culto de gratidão, momento alegre, momento festivo, e o Senhor trouxe à minha mente, através do Espírito Santo, trazer uma mensagem baseada no livro de Lucas, no Evangelho ao qual escreveu Lucas, no capítulo 17, dos versículos de número 11 até o versículo de número 19. Lucas, capítulo 17, versículo de número 11 ao versículo de número 19. E a temática, ela é bem simples. Como está a nossa gratidão? 10% ou 100%? Como está a nossa gratidão? 10% ou 100%? Amém. 10 ou 100? 100. Foi fraco. 10 ou 100? 100 com C ou 100 com S? Agora complicou, né? Pergunta a professora que estiver aí do lado. Que Deus, queira Deus que não seja com S. Queridos, Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo uma certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor é.
E assim, Pai, te agradecemos pela tua infinita bondade e misericórdia, que derrama graça sobre cada um dos teus filhos, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pelo dia que passamos, pela noite que já chegou, Pai. Que o nosso coração esteja cada dia mais 100% agradecido. Que o teu nome cresça, Pai, e o meu venha sempre a diminuir. Transmite para os teus servos aquilo que o Senhor deseja, Pai. Assim como primeiramente o Senhor transmitiu para mim. Nos ajuda a entender os teus desígnios, os teus propósitos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a pergunta tema é: como tem sido a minha gratidão? Como está a minha gratidão? Essa gratidão, ela está em 10%, ela está em 20%, ela está em 100%. E aí você pode perguntar: mas pastor, de onde o senhor está tirando essa porcentagem? De onde o senhor está tirando esse negócio aí de 10% e 100%? E aí eu afirmo aos amados que do texto em que nós acabamos de ler. No texto nós temos 10 homens. E daqueles 10 homens, quantos voltaram? Um, ou seja, 10% de todos que foram curados. Porém, a gratidão daquele homem foi de 10%? Foi de quanto? Foi de 100%. Muito bem, Miguel. Miguel aí é cheio. A gratidão daquele homem foi de 100%. Queridos, o contexto dessa passagem, ele é bem interessante, porque as pessoas que estavam se comunicando ali com Jesus eram pessoas que detinham de uma doença contagiosa e que principalmente à época não se sabia como tratar. Hoje nós já temos tratamento. A lepra, ela é considerada o nome atual que temos para ela. Alguém sabe? Hanseníase. E a hanseníase, ela tem um tratamento. Ela tem um processo que você para de transmiti-la para outras pessoas. Porém, à época não se tinha esse tratamento. E aquelas pessoas como ficavam? Aquelas pessoas por vezes ficavam isoladas. Existia uma cidade para elas. Elas habitavam em outro ambiente. Elas não podiam estar com a sociedade. Se elas chegassem próximo de alguém, elas tinham que estar gritando: imundo, imundo, para que aqueles que estivessem vendo aquelas pessoas não se aproximassem. Será que a situação era fácil deles? Bem difícil, né? Uma situação complicada. Eles estavam ali totalmente à margem da sociedade. E é bem interessante porque Cristo, Ele veio habitar conosco para nos ensinar. E não nos ensinar apenas com palavras. Porque as palavras elas ensinam, mas os exemplos, eles arrastam. Os exemplos eles arrastam. E Cristo ele veio aqui na terra para nos ensinar, primeiro, a ter empatia pelas vidas. Segundo, a não fazer distinção de pessoas. Cristo ao chegar, ele não vê problema em estar próximo daqueles homens. E é bem interessante porque hoje a nossa sociedade ela está bem, como eu posso dizer, eu não vou dizer preconceituosa, mas ela por vezes está insensível. Ela está por vezes insensível e por vezes esquecemos a gratidão que nós tanto falamos. A gratidão que nós temos em nosso coração por Deus ter derramado bênçãos sem medidas sobre nós. Mas por vezes o nosso coração está insensível, que ao ver uma pessoa gritando imundo, eu me afasto dela ao invés de me aproximar. E Cristo ele não faz distinção entre aqueles que estavam lá. Ele nos ama de maneira incondicional. Você sabia que você é amado por Deus? Você sabia que você é amado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Às vezes nós ficamos tão contentes e tão alegres quando o nosso cônjuge olha para nós e diz: eu te amo.
Quando aquela boizinha que a gente está paquerando, aquele boizinho que a gente está paquerando, logo ali no namoro, ele olha para a gente e diz assim: eu te amo. Olha Jurandir dizendo no pé de Jucedi que ama ela. Eu vi. Nada está oculto aos olhos do pastor. É muito bacana isso, é muito bacana olhar nos olhos das nossas crianças e eles olharem para nós e dizer: pai, eu te amo. E dar um abraço legal. Não é bacana? Não é muito legal isso? Imagine aquele que deu a vida por você, olhando para você e dizendo: eu te amo. Foi por você que eu morri. Foi por você que eu derramei todo o meu sangue na cruz do Calvário. Será que a gente ia ficar feliz? Então sorria que ele está dizendo isso para você. Ele te ama. Isso é maravilhoso. Queridos, Cristo, ele não faz distinção entre aqueles que estavam ali. Ele ama de maneira incondicional. Aquelas pessoas, ao verem Jesus, elas também tiveram uma atitude. A lei dizia que eles não podiam chegar perto, sim ou não? Se eles chegassem perto, eles correriam o risco de serem apedrejados. Eles iriam morrer. Mas eles não se importam ao ver aquela oportunidade, ao ver o Cristo passando. Eles não se importam de chegar próximo daquele que pode livrar a vida deles daquela situação em que eles estavam. Amados, olhando a ação desses homens, eu me pergunto por vezes: em quantos momentos Cristo não tem passado na nossa frente? E por vezes nós não temos olhado para Ele e chegado próximo dEle, estado cada vez... Misericórdia. Fica aí mesmo para não cair. Estarmos cada vez mais próximos a Ele. Por vezes nós temos deixado passar esse Jesus que está ali junto conosco. E às vezes eu digo: não, em outra oportunidade. Não, eu preciso me formar. Não, eu preciso terminar minha casa. Não, eu preciso pagar a escola do meu filho. É bom pagar, viu? Paga as escolas para poder os professores receber. Eu também sou professor. E para eu poder receber, tem que chegar, não tem? Se não chegar, a casa cai. Queridos, e às vezes nós deixamos as oportunidades passarem. Não perca a oportunidade de ser tratado por Jesus. Não perca a oportunidade de ser curado por Jesus. Não perca a oportunidade de ser liberto por Jesus. Todos os dias nós temos a oportunidade de termos o coração grato, assim como este homem que voltou. E é bem interessante porque ele tinha que ir mesmo. Ele quebrou um protocolo, ele quebrou um paradigma. Quando alguém era curado, ele tinha que se apresentar aos sacerdotes, passar 7 dias se purificando, para depois chegar perante a sociedade. Ele não se importou. Ele não perdeu a oportunidade de estar próximo de Cristo. Vamos tentar estar mais perto dele. Vamos tentar estar cada dia mais próximo. E queridos, antes que você me entenda mal, estar próximo de Deus não é estar enfornado dentro de uma igreja não, tá? Estar próximo de Deus não é passar 24/48 dentro de uma igreja. Estar próximo de Deus é andar como Cristo andou, é falar como Cristo falou, é ajudar como Cristo ajudou, é se importar como Cristo se importou. Somos gratos? Somos gratos? Então não perca essa oportunidade, não. Esteja mais perto dele. Queridos, quando nós vamos avançando na nossa temática, nós vamos ver nos versos 16 e 17 as características daqueles que estão 100% gratos a Cristo. Nós vamos ver características daquelas pessoas que estão 100% gratos por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Versículos 16 e 17 diz o seguinte: um deles, ao ver-se curado, voltou
a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos pés, agradecendo-lhes pelo que havia feito. Este homem era samaritano. Queridos, a primeira característica que vemos de alguém que tem um coração 100% grato a Deus, a exemplo deste samaritano, é voltar a Jesus, voltar-se a Cristo. Amados, uma das formas de demonstrarmos a gratidão a Deus é voltarmos os nossos olhos àquele que deu a vida por cada um de nós. Por vezes, neste ano letivo, tivemos muitas situações difíceis, tivemos muitas situações complicadas, tensas, e talvez até pensamos que não iríamos dar conta. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ajudou em todos estes momentos. Em todos esses momentos, Cristo, Ele teve ao seu lado. Glórias a Deus por isso. Portanto, volte seus olhos para Ele. Confie cada dia mais nele. Creia tão somente que Ele não lhe abandonou. Ele está sempre ao seu lado. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas vezes nós estamos passando por situações tensas, complicadas, que olhamos para um lado e para o outro e dizemos: não temos como resolver. E de fato, não temos. Porém, Cristo, Ele começa a trabalhar. Cristo, Ele começa a trabalhar. E é interessante que a gente imagina que Cristo vai trabalhar quando nós estivermos fortes. Mas a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. E é naquele momento que a gente olha para um lado, olha para o outro e diz: agora não vai não. Agora, meu velho, não tem como não. E aí Ele se mostra presente. E aí Ele permanece fiel. E aí Ele continua conosco. E o que é que precisamos fazer? Olha para Ele. Confia nele. Crê nele. O salmista diz: eu elevo meus olhos para o monte, porque eu tenho certeza que é de lá. Porque o meu socorro vem. Que fez o quê? Os céus e a terra. Creia nisso. Esteja com o coração grato perante esta palavra. Tenha 100% de gratidão, voltando os seus olhos para Deus. Queridos, quando olhamos para Deus, a gente começa a ver as suas maravilhas. Quando estamos mais perto de Deus, nós vemos o quão grande Ele é. Mas pastor, eu sei que Deus é grande, de fato, eu tenho certeza. E para ilustrar essa situação, contarei uma história. Um pai estava com seu garotinho, e aí o garotinho perguntou: o que é aquilo lá no céu? E o pai disse: é um avião. E ele disse: o avião é grande? Ele disse: muito, muito, muito grande. E o filho olhou, acreditou na palavra do pai. Eu estava vendo o avião lá em cima, acho que ele fazia assim. Ele disse: pai, acho que o avião é pequeno. Disse: pai, esse avião não é tão grande não. Eu disse: é, meu filho. Não é. Ele disse: tá bom. A cena que segue é o pai colocando o garoto dentro de um carro, levando o garoto no aeroporto. E quando chega lá, o garoto vê aquele Boeing gigantesco e diz: caramba, pai, o que é aquilo? Aí ele diz: é um avião. Um avião? É um avião. Aquele que estava lá no céu? Verdade. Como ele é grande. Aí o pai olha para o filho e diz: é porque você está perto dele. Quando estamos próximos de Deus, nós conseguimos constatar o quanto Ele é grande. Quando estamos próximos a Ele, nós conseguimos identificar o quão Ele é maravilhoso. As dificuldades, elas podem continuar, mas eu tenho certeza que o meu Deus é grande e Ele vai me livrar dela. E eu estarei 100% grato. Olhe para Cristo. Olhe para Ele, porque é dele que virá o teu socorro. A segunda característica que nós vamos identificar através da vida deste homem se encontra no início do versículo 16.
Quando ele diz que lançou-se aos seus pés, agradecendo pelo que ele tinha feito. Queridos, além de olharmos para Cristo, nós precisamos ter a ação prática de com os nossos corpos nos lançarmos aos seus pés. Nos lançar aos pés de Cristo é confiar mais nele. É crer que é Ele e não eu que tenho a verdade, a solução, a libertação, a cura, o desenvolvimento de alguma coisa. Quando eu lanço-me aos pés de Cristo, eu começo a confiar cada vez mais nele, reconhecendo que tudo em minha vida vem dele. Nós cantamos aqui: tudo que temos, tudo que somos e o que viermos a ser, vem de Deus, vem do nosso Senhor. Queridos, existem algumas conquistas que são alcançadas por nós, que por vezes nós falamos graças a Deus, glórias a Deus, mas sempre depois desse glórias a Deus, nós enaltecemos as nossas ações práticas. Mas conquistamos, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei isso, eu fui ali, eu resolvi daquela forma, eu organizei essa situação. Queridos, esse homem que voltou, ele não tinha o que dizer, ele não tinha ressalvas, ele não tinha palavras para expressar, ele apenas agradece, ele apenas olha para Cristo e se lança aos pés dele. Toda a sua conquista é mérito de Deus. Tudo o que nós conquistamos, temos, fazemos, é por conta dele. Queridos, estava conversando com um amigo meu há 15 dias atrás, no domingo, e ele disse: meu pastor, Deus é maravilhoso e eu sou muito pequeno. Ele é um pastor. E eu disse: mas diga, meu pastor. Ele disse: eu passei por uma situação há uns 6 meses atrás muito difícil, muito complicada. Tive um problema, ele teve um problema de próstata. Estava complicada a situação dele. E ele disse: eu passei uma semana gritando de dor. Não existia remédio no mundo que passasse. E eu sem entender aonde ele queria chegar. E aí ele disse: eu já sabia, mas hoje eu tenho certeza que o dinheiro, ele não pode todas as coisas. E eu esperando ver o que ele ia dizer. Elizabeth presenciou essa conversa. Eu tinha ido buscar ela lá no Radical, na hora que eu estava conversando com o pastor Salvino. E aí ele disse: eu tenho, me permita dizer, ele dizendo, na minha conta como saldo, 220 mil reais. Eu quase que dizia: pastor, divida um pouquinho aí. Ajuda a reformar a Tiffany. Tiffany é a Kombi que a gente tem, que a gente faz as ações aqui. E aí eu fiquei olhando, ele disse: eu daria todo o meu dinheiro para aquela dor passar. Eu fui em todos os lugares possíveis e imagináveis e nada resolveu. E aí eu clamei ao Senhor, ele me mostrou um médico, o médico conseguiu resolver a situação dele. Mas queridos, o que queremos afirmar aqui hoje é que de fato, se nós não nos lançarmos aos pés de Cristo, entregando todas as nossas conquistas, entregando todos os nossos títulos, entregando todas as nossas posses, entregando toda a nossa vida, nós não conseguiremos alcançar a gratidão plena que este homem alcançou. Ele não queria saber se ia ser apedrejado, ele não queria saber o que iriam falar dele, ele não queria saber de nada, ele queria estar nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Lance-se aos pés de Jesus, confie nele,
creia nele, busque ele. Quantas pessoas no período de pandemia não conseguiram colocar ar em seus pulmões? Quantas pessoas não conseguiram fazer isto? Hoje você consegue. Glorifique o nome do Senhor. Coloque-se aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para Ele. Amados, é interessante nesse texto que ter gratidão em 100% a Deus trouxe para este homem uma bênção especial. Ser grato a Deus nos leva a uma condição especial. E não é por vezes uma condição em estar em um lugar privilegiado, em ter um saldo como o do pastor Salvino, que eu quero, mas não dá. Não é isso. A condição especial, a bênção especial está no verso 19. É bem interessante porque no verso 19, Cristo vai olhar para aquele homem e vai dizer: levante-se e vá, porque a tua fé te salvou. Em alguns textos tem a palavra curou, mas no grego a palavra ali é sozo, salvação. Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram curadas? 10. Quantas receberam de Cristo a palavra que ele estava salvo? 1. Aquele que teve o coração 100% agradecido. Aquele que se derramou aos pés de Cristo. Aquele que voltou os olhos para Cristo. Queridos, quando nós estamos com o coração 100% grato a Deus, bênçãos sem medidas são derramadas sobre cada um de nós. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou barganhar com Deus sendo 100% grato a Ele? Não, meu irmão, eu estou dizendo que quando você é grato, os seus olhos espirituais eles se abrem e você vê bênção aonde você não via. Você vê a alegria de Deus onde você só enxergava tristeza. Você vê o agir de Deus na sua vida onde você imaginava que não teria solução. Amados, 100% de gratidão faz com que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar por vezes coisas que nós não estamos enxergando. Eliseu era um homem 100% grato a Deus. Eliseu era um homem que recebeu do Senhor uma porção dobrada do Espírito daquele que o discipulou. E Eliseu estava em uma situação difícil, estava cercado por um exército, e o moço que estava ao lado dele cutucava ele dizendo: a chapa esquentou, meu irmão. E Eliseu olhava e dizia: como assim? Ele disse: o bicho pegou. Os homens estão tudo aí, ó, vão pegar a gente. E Eliseu tinha uma gratidão tão alta a Deus, que ele ora e diz: Senhor, abre os olhos desse camarada, porque ele ainda não se lançou aos teus pés, porque ainda ele não se voltou com o olhar 100% para ti. E aí quando Eliseu ora, os olhos daquele moço se abrem, e ele consegue enxergar o quê? Quem sabe? Carros, carruagens e cavaleiros de fogo ao redor daquele exército, protegendo aqueles dois. Queridos, tenha em seu coração 100% de gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque através da morte de Cristo, eu e você recebemos um presente extraordinário, que é a nossa salvação. É o direito de, quando esta casa de barro se desfizer, nós teremos um edifício construído não por mãos humanas, mas sim pelo nosso Pai lá no céu.
nos aguardando. Lugar esse que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, que Deus tem preparado para mim e para você. Porém, seja grato. Queridos, que no ano que já se inicia, sejamos cada dia mais gratos. E no ano letivo de 2024, toda a escola Anita Garibaldi, todos os envolvidos direta e indiretamente nessa escola, eles tenham o coração voltado para Cristo, que eles possam cada vez mais estar aos pés do nosso Senhor Jesus, agradecendo por tudo. 10% ou 100%? Glórias a Deus. Queridos, que possamos dizer em nossos corações que somos gratos por tudo que temos. Que possamos dizer todos os dias que somos gratos, felizes, alegres, não pela dificuldade, mas sim por saber que mesmo em meio à dificuldade, Cristo está conosco. Mesmo em meio à dificuldade, Ele não nos abandonou. Mesmo no deserto, desce pão do céu, sai água da rocha, coluna de fogo para me aquecer e uma nuvem pairando no céu para eu não me queimar. As sandálias dos meus pés, elas não se desgastam e as minhas roupas, elas não se rasgam. Mas eu ainda estou no deserto. Mas eu creio e sou grato por tudo que tenho. E que no tempo certo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai estar nos tirando desse lugar e colocando onde Ele desejar. Queridos, é uma satisfação